Mamãe, por que elas parecem minha irmã? A mãe tenta ignorar, mas a verdade aparece. Mariana Santos jamais imaginou que um simples passeio com o filho Gabriel pelo centro de São Paulo mudaria sua vida para sempre. Ela estava apenas tentando economizar algumas moedas, cortando caminho por uma viela, para evitar o trânsito da Rua da Consolação. Foi quando Gabriel parou de andar e apontou para duas meninas que dormiam sobre pedaços de papelão entre sacos de lixo. Mariana sentiu o coração acelerar quando ouviu a voz inocente do filho ecoar pelo beco estreito. Mamãe, por que elas parecem tanto com a Júlia? As palavras do menino de 8 anos perfuraram o ar como uma lâmina. Mariana olhou para onde ele apontava e sentiu as pernas bambas. Duas garotas, aparentando ter cerca de 12 anos, dormiam abraçadas. Mesmo sujas e com roupas rasgadas, havia algo nelas que fez o estômago de Mariana revirar. Vamos embora, Gabriel, ela murmurou puxando o filho pelo braço. Mas mamãe, olha só, elas têm o mesmo cabelo da Júlia, e aquela ali tem os mesmos olhos verdes. Mariana tentou ignorar, mas não conseguiu evitar olhar novamente. O queixo angular, a forma dos olhos, a curvatura das sobrancelhas. Era impossível negar a semelhança com sua filha de 15 anos. Gabriel não fica apontando para as pessoas, vamos? Durante todo o caminho de volta para casa no bairro da Vila Madalena, Mariana não conseguiu tirar a imagem daquelas meninas da cabeça. Gabriel também permaneceu pensativo, fazendo perguntas que ela fingia não ouvir. Quando chegaram ao pequeno sobrado onde moravam, Roberto estava na sala assistindo televisão. Mariana observou o marido por um momento antes de falar. Aos 45 anos, ele mantinha o mesmo rosto bonito que a conquistou 20 anos atrás. Mas havia algo em seus olhos que ela nunca soube decifrar completamente. Como foi o passeio? Perguntou Roberto, sem tirar os olhos da televisão. Normal, respondeu Mariana, mas sua voz saiu mais tensa que o esperado. Júlia desceu as escadas naquele momento, usando o uniforme da escola particular onde estudava. Mariana estudou o rosto da filha com nova intensidade. Os olhos verdes, o queixo pontudo, o formato do nariz. As semelhanças que Gabriel havia notado eram reais demais para serem coincidência. Mãe, você está bem? Parece que viu um fantasma, disse Júlia mexendo no celular. Estou só cansada, filha. Naquela noite, depois que todos dormiam, Mariana permaneceu acordada na cama. Roberto roncava ao seu lado, alheio à tempestade que se formava na mente da esposa. Ela tentou convencer a si mesma de que estava imaginando coisas, mas a imagem das duas meninas na rua não saía de sua cabeça. No dia seguinte, enquanto Roberto estava no trabalho como vendedor de uma loja de móveis e as crianças na escola, Mariana tomou uma decisão que a assustou. Pegou o ônibus de volta ao centro da cidade, dizendo para si mesma que só queria ter certeza de que havia imaginado tudo. O beco estava vazio quando chegou. Por um momento, sentiu alívio, como se a ausência das meninas provasse que tudo não passava de paranoia. Mas então ouviu vozes vindas de uma rua paralela. Seguiu o som e encontrou as duas garotas sentadas na entrada de um prédio antigo, dividindo um pão. À luz do dia, a semelhança com Júlia era ainda mais perturbadora. Mariana se escondeu atrás de um carro para observar melhor. A menina mais alta tinha exatamente os mesmos olhos verdes da filha. A outra, embora com olhos castanhos, possuía a mesma estrutura facial. Quando sorriram uma para a outra, Mariana viu o mesmo sorriso torto que Júlia fazia quando estava feliz. "Vocês estão bem aí?" perguntou uma senhora idosa que se aproximava carregando sacolas de compras. "Estamos sim, vó Conceição", respondeu a menina dos olhos verdes. "A senhora não precisa se preocupar. Sofia, você e a Ana precisam vir para casa. Não podem ficar na rua assim. A casa da senhora é muito pequena, vó. E além disso, a senhora já faz muito pela gente." Mariana anotou mentalmente os nomes: Sofia e Ana. A senhora, que as chamavam de vó Conceição, parecia genuinamente preocupada, mas havia cansaço em seus gestos. "Meninas, vocês sabem que não posso deixar vocês na rua. Venham, vamos para casa." Mariana observou as três se afastando em direção a uma das ruas mais pobres do bairro. Seu coração batia tão forte
que ela podia ouvi-lo. Havia algo profundamente errado ali, e ela precisava descobrir o que era. Quando chegou em casa, encontrou uma cena que a fez parar na porta. Roberto estava na cozinha com Júlia, ajudando-a com a lição de matemática. Vendo os dois lado a lado, Mariana notou detalhes que nunca havia percebido antes. Júlia não se parecia muito com Roberto, mas havia características sutis que ela sempre atribuiu à genética. "Onde você estava, mãe?" perguntou Júlia. "Fui ao centro resolver umas coisas." Mariana mentiu, evitando olhar para Roberto. "Você deveria ter me ligado. Poderia ter te dado uma carona", disse o marido, mas havia algo estranho em sua voz. Naquela noite, depois do jantar, Mariana esperou que todos dormissem para fazer algo que nunca havia feito em 20 anos de casamento: mexer nas coisas pessoais de Roberto. Com o coração batendo forte, abriu a gaveta da cômoda onde ele guardava documentos antigos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Entre contas pagas e recibos antigos, Mariana encontrou uma pequena pasta que nunca havia visto. Dentro dela havia algumas fotos antigas. Sua mão tremeu quando viu uma imagem de Roberto mais jovem, abraçado a uma mulher grávida que ela não conhecia. A fotografia estava datada de 16 anos atrás, 2 anos antes do nascimento de Júlia. A mulher era bonita, com cabelos escuros e olhos verdes marcantes. Mariana virou a foto e encontrou uma dedicatória. Para Roberto, com amor eterno, Helena e nossas filhas. Filhas, no plural. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a foto. Roberto tinha outras filhas, e pela data, elas teriam exatamente a idade das meninas que Gabriel havia visto na rua. Continuou mexendo na pasta e encontrou outros documentos, certidões de nascimento com o nome de Roberto como pai, listando Sofia Helena da Silva e Ana Helena da Silva como gêmeas nascidas em 2011. A mãe era Helena Conceição da Silva. O sobrenome, Conceição. A velha senhora que as meninas chamavam de Vó Conceição. Mariana precisou se sentar na beirada da cama para não desmaiar. 20 anos de casamento, e Roberto nunca havia mencionado que tinha outras filhas. Ela olhou para o marido dormindo pacificamente e sentiu uma mistura de raiva e nojo que nunca havia experimentado antes. Durante toda a noite, Mariana permaneceu acordada, processando a descoberta. Roberto tinha tido um relacionamento com Helena antes de conhecê-la. As gêmeas eram suas filhas biológicas e ele sabia disso. Por algum motivo, as meninas estavam vivendo em condições precárias com a avó materna, enquanto Roberto construía uma nova família, fingindo que elas não existiam. Na manhã seguinte, Roberto acordou e encontrou Mariana sentada na cozinha, com as fotos espalhadas sobre a mesa. "Mariana, eu posso explicar", ele disse, o rosto empalidecendo instantaneamente. 20 anos, Roberto. 20 anos de mentira. Não é mentira, é complicado. Complicado? Mariana levantou-se, a voz subindo. "Você tem 2 filhas vivendo na miséria e nunca me contou." "Mariana, abaixa a voz. As crianças vão ouvir." "Agora você se preocupa com as crianças? E as suas outras crianças? Sofia e Ana?" Roberto se sentou pesadamente em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. "Como você descobriu? Por acaso?" Gabriel viu elas na rua e notou a semelhança com Júlia. "No começo achei que estava imaginando, mas ontem fui procurar e encontrei elas. Depois encontrei isso aqui." Mariana apontou para as fotos. "Você vai me explicar tudo, agora." Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse organizando os pensamentos. "Eu conheci Helena quando tinha 25 anos. Namoramos por 2 anos. Quando ela engravidou, eu entrei em pânico. Era muito jovem, não tinha dinheiro, não sabia como ser pai. E daí? Daí que quando as meninas nasceram eu fugi. Helena passou mal no parto, teve complicações. Ficou internada por semanas. Eu não aguentei a pressão e simplesmente sumi." Mariana sentiu nojo da covardia do marido. "E Helena?" "Ela ficou muito doente depois do parto. A mãe dela, Dona Conceição, cuidou das meninas.
Helena tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas eu mudei de telefone, de endereço. Queria apagar aquilo da minha vida. E Helena? Roberto hesitou antes de responder. Helena, ela não resistiu às complicações. Aconteceu quando as meninas tinham 2 anos. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena havia falecido, deixando 2 filhas pequenas, e Roberto simplesmente havia fingido que nada daquilo existia. Você é desprezível, ela murmurou. Mariana, eu sei que errei. Mas quando te conheci, 2 anos depois, eu queria uma vida nova. Queria esquecer aquele período. Com você, eu podia ser uma pessoa melhor. Sendo uma pessoa melhor esquecendo suas filhas, elas estavam bem com a avó. Dona Conceição era uma mulher forte, trabalhadora. Eu mandava dinheiro de vez em quando, sem me identificar. Mandava dinheiro? Mariana riu com amargura. Roberto, eu vi essas meninas dormindo na rua. Se você manda dinheiro, não está chegando até elas. Nesse momento, Gabriel desceu as escadas de pijama, esfregando os olhos. Por que vocês estão brigando? Perguntou o menino. Mariana e Roberto se entreolharam. Como explicar para uma criança que o pai tinha outras filhas que eles não conheciam? Não estamos brigando, filho, só conversando, disse Mariana, forçando um sorriso. Mas a mamãe estava falando alto. E o papai parece triste. Gabriel era uma criança muito perceptiva para seus 8 anos. Mariana se ajoelhou ao lado dele. Gabriel, você se lembra das meninas que vimos ontem na rua? As que parecem com a Júlia? Claro que lembro. O que você acha que devemos fazer por elas? O menino pensou por um momento. Acho que devemos ajudar. Elas pareciam estar com frio e fome. E se fossem a Júlia na rua? Eu ia querer que alguém ajudasse ela. Roberto olhou para o filho com uma expressão de surpresa e vergonha. A inocência de Gabriel estava expondo a crueldade de suas escolhas passadas. Gabriel, vai tomar café da manhã. Eu e o papai ainda precisamos conversar, disse Mariana. Quando ficaram sozinhos novamente, ela encarou Roberto com determinação. Você vai me contar tudo. Quando foi a última vez que viu essas meninas? Quanto dinheiro você realmente enviou? E por que elas estão na rua se tem uma avó? Roberto suspirou profundamente. A última vez que as vi, elas tinham 3 anos. Fui até a casa de Dona Conceição para me despedir. Disse que estava se mudando para longe e que não poderia mais ajudar. Você estava se mudando para longe? Não. Estava me mudando para a casa que compramos quando casamos. Fica a menos de 10 quilômetros da casa da Dona Conceição. Mariana sentiu vontade de bater nele. E o dinheiro? Mandei algumas vezes nos primeiros anos. Depois parei. Pensei que seria melhor se elas me esquecessem completamente. Roberto, essas meninas são suas filhas. Como você pode ser tão frio? Eu não sou frio. Ele explodiu. Você acha que foi fácil? Você acha que eu não penso nelas? Mas eu tinha uma nova família para cuidar. Tinha você, depois veio Gabriel, depois Júlia. Não podia ficar dividido entre 2 vidas. Você escolheu nossa família em detrimento das suas próprias filhas. Eu escolhi recomeçar. Júlia apareceu na cozinha nesse momento, ainda de camisola. Por que vocês estão gritando? Perguntou assustada. Mariana e Roberto se entreolharam. A conversa havia saído do controle. E agora Júlia estava ali, sem saber que tinha 2 irmãs gêmeas vivendo em condições precárias. Júlia, senta aqui, disse Mariana, indicando uma cadeira. Precisamos conversar com você sobre uma coisa importante. Estão se separando? Perguntou Júlia, o rosto pálido. Não, filha, não é isso, disse Roberto, tentando soar calmo. Mariana respirou fundo. Não havia mais como esconder a verdade. Júlia, você tem 2 irmãs que você nunca conheceu. A menina piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Como assim? Seu pai teve outras filhas antes de nos conhecermos. Elas se chamam Sofia e Ana, são gêmeas e têm 12 anos. E onde elas estão? Mariana olhou para Roberto, que baixou a cabeça. Elas moram com a avó materna, em condições difíceis. Difíceis como? Elas são muito pobres, Júlia. Ontem, quando eu e Gabriel as vimos, elas estavam dormindo na rua. Júlia olhou para o pai,
com uma expressão que Mariana nunca havia visto antes. Era uma mistura de confusão, decepção e algo que parecia raiva. Pai, você tem 2 filhas e nunca me contou? Júlia, é complicado. Não. Júlia levantou-se bruscamente. Nada é complicado, você é meu pai, elas são suas filhas. Isso significa que elas são minhas irmãs. Como você pode deixar suas próprias filhas dormindo na rua? Júlia, você não entende? Eu entendo perfeitamente, gritou a menina. Você abandonou elas. E se você pudesse abandonar elas, pode abandonar a gente também. Júlia subiu correndo para o quarto, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa como um tiro. Gabriel, que havia estado comendo cereal na mesa da cozinha, olhou para os pais com os olhos arregalados. As meninas da rua são minhas irmãs? Perguntou. Mariana se ajoelhou ao lado do filho. São, Gabriel. E elas estão dormindo na rua porque não têm onde morar? Mais ou menos isso. Gabriel pensou por um momento, depois olhou para o pai. Papai, por que você não trouxe elas para morar com a gente? Roberto não conseguiu responder. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele havia escolhido fingir que 2 filhas não existiam? É complicado, filho, murmurou. Não é complicado não, papai. Se elas são da família, elas deviam estar aqui com a gente. A simplicidade da lógica infantil estava expondo toda a crueldade e covardia das escolhas de Roberto. Mariana sentiu orgulho dos filhos e vergonha do marido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Gabriel, vá se arrumar para a escola, disse Mariana. Depois conversamos mais sobre isso. Quando ficaram sozinhos, Mariana encarou Roberto. Você ouviu seus filhos. Eles entenderam em 5 minutos o que você não conseguiu entender em 12 anos. Mariana, não é tão simples assim. É sim, Roberto. É exatamente assim. Você tem 2 filhas que precisam de ajuda. Nós temos condições de ajudar. Não há nada mais simples que isso. E se elas não quiserem vir? E se a avó não deixar? E se você parasse de inventar desculpas e fosse ser pai das suas filhas pela primeira vez na vida? Roberto ficou em silêncio, mexendo nervosamente nas mãos. Mariana, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de que elas me odeiem. Medo de que você me odeie por ter escondido isso. Medo de destruir nossa família. Roberto, nossa família não vai ser destruída por fazermos a coisa certa. Mas pode ser destruída se continuarmos fazendo a coisa errada. Mariana se levantou e foi até o telefone. O que você está fazendo? Vou ligar para a escola das crianças e dizer que elas não vão hoje. Depois nós vamos até a casa de Dona Conceição. Mariana, espera. Não, Roberto. Já esperamos tempo demais. Depois de resolver a situação com a escola, Mariana subiu para conversar com Júlia. Encontrou a filha sentada na cama, chorando. Filha, posso entrar? Júlia acenou que sim, enxugando os olhos. Mãe, eu sempre quis ter uma irmã. Quando Gabriel nasceu, eu fiquei feliz, mas sempre sonhei em ter uma irmã para conversar, para dividir coisas de menina. E agora você descobriu que tem 2. É, mas elas devem me odiar. Elas devem pensar que eu sou uma princesa mimada, que tem tudo enquanto elas não têm nada. Mariana se sentou ao lado da filha. Júlia, você não tem culpa das escolhas do seu pai. E eu tenho certeza de que elas não vão te odiar. Vocês são irmãs. Mãe, posso conhecer elas? Claro que pode. Na verdade, eu estava pensando em irmos até lá hoje. Sério? Os olhos de Júlia se iluminaram. Posso levar algumas roupas minhas para elas? E alguns livros? Pode sim, filha. Mas primeiro vamos conhecer elas e ver como está a situação. 1 hora depois, a família estava no carro a caminho do bairro onde Dona Conceição morava. Gabriel estava ansioso no banco de trás, fazendo 1000 perguntas sobre as irmãs que estava prestes a conhecer. Júlia estava nervosa, torcendo as mãos e imaginando como seria o encontro. Roberto dirigia em silêncio, com o rosto tenso. Era a primeira vez em 9 anos que ia ver suas filhas gêmeas. O bairro era bem mais pobre que o deles. As ruas eram estreitas, algumas nem asfaltadas. As casas eram pequenas e simples, muitas com reboco descascado
e telhas quebradas. É aqui, disse Roberto, parando em frente a uma casinha azul desbotada. A família desceu do carro e se dirigiu ao portão. Mariana bateu palmas, que era o costume local para anunciar visitas. Quem é? Veio uma voz cansada de dentro da casa. Dona Conceição, sou Mariana. Gostaríamos de conversar com a senhora. Uma mulher de cerca de 70 anos apareceu na porta. Era magra, com cabelos grisalhos presos num coque simples. Seus olhos eram bondosos, mas havia uma tristeza profunda neles. Quando ela viu Roberto, seu rosto se transformou. A surpresa deu lugar à raiva, depois à mágoa. Você, disse ela, apontando para Roberto. O que você quer aqui? Dona Conceição, eu vim ver as meninas. Agora? Depois de 9 anos você aparece agora? Por favor, podemos conversar? Interveio Mariana. Sou a esposa dele. Estes são nossos filhos, Júlia e Gabriel. Dona Conceição olhou para Júlia e Gabriel e sua expressão amoleceu um pouco. Entrem, disse finalmente. Mas saibam que se estão aqui para causar problemas para as minhas netas, vão ter que passar por cima de mim. A casa era pequena e simples, mas muito limpa e organizada. Havia um sofá velho, mas bem cuidado, uma televisão pequena e muitas fotos nas paredes. Mariana notou várias fotos das gêmeas em diferentes idades. Sofia! Ana! Venham aqui! Chamou Dona Conceição. 2 minutos depois, as meninas apareceram. Mariana teve que se segurar para não exclamar de surpresa. A semelhança com Júlia era ainda mais impressionante vendo as 3 juntas. Sofia, a dos olhos verdes, era praticamente uma versão mais magra e um pouco mais nova de Júlia. Ana, embora com olhos castanhos, tinha a mesma estrutura facial e o mesmo jeito de sorrir. As gêmeas olharam para Roberto com curiosidade, sem reconhecê-lo. Meninas, disse Dona Conceição, a voz trêmula, este é o pai de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia e Ana olharam para Roberto, depois uma para a outra, depois para Júlia e Gabriel. Nosso pai? Perguntou Sofia. Mas nosso pai morreu quando éramos bebês. Dona Conceição suspirou. Não, Sofia. Eu disse isso para proteger vocês. Seu pai foi embora quando vocês eram pequenas. Ana, que parecia mais tímida que a irmã, deu um passo para trás. Por que ele foi embora? Roberto tentou falar, mas as palavras não saíram. Foi Mariana quem respondeu. Ele era muito jovem e se assustou com a responsabilidade. Fez uma escolha errada. E agora? Por que voltou? Perguntou Sofia, com uma maturidade impressionante para seus 12 anos. Roberto finalmente conseguiu falar. Porque eu cometi um erro terrível e agora quero tentar consertar. Você não pode consertar 12 anos, disse Sofia, a voz firme. A gente cresceu sem pai. A avó Conceição trabalhou a vida toda para cuidar da gente. Quando ela ficou doente e perdeu o emprego, a gente teve que sair de casa porque não conseguia mais pagar aluguel. Por isso vocês estavam dormindo na rua? Perguntou Gabriel, com a honestidade típica das crianças. É, respondeu Ana baixinho. A gente não tem onde morar. A avó está doente e não consegue trabalhar. Dona Conceição se sentou pesadamente no sofá. Eu tenho problema no coração. Não consigo mais fazer faxina nas casas. O dinheiro da aposentadoria não dá para pagar aluguel, comida e remédio. As meninas têm dormido na rua porque não querem me ver sofrer, tentando abrigar elas num quarto de pensão. Mariana sentiu o coração se partir. Aquelas 2 meninas, que deviam estar brincando e estudando, estavam na rua por orgulho e amor à avó. Isso não vai mais acontecer, disse Mariana, levantando-se. Vocês vão vir morar conosco. Mariana, começou Roberto. Não, Roberto. Chega de discussão. Sofia e Ana são suas filhas. Júlia e Gabriel são irmãos delas. Nossa casa é a casa delas também. Sofia olhou para Mariana com desconfiança. A senhora nem conhece a gente. Por que ia querer que 2 estranhas fossem morar na sua casa? Porque vocês não são estranhas. Vocês são família. Família? Ana riu com amargura. Família não abandona ninguém. A única família que a gente tem
é a avó Conceição. Júlia, que havia permanecido quieta até então, se aproximou das gêmeas. Eu sei que vocês não têm motivo para confiar na gente. Eu também ficaria desconfiada. Mas eu sempre quis ter irmãs. E agora que sei que vocês existem, não vou deixar vocês passarem dificuldade. Você não nos conhece, disse Sofia. Não, mas quero conhecer. E quero que vocês me conheçam também. Gabriel se aproximou também. Vocês sabem jogar videogame? Eu posso ensinar. E vocês podem dividir meu quarto. Tem 2 camas. A inocência de Gabriel começou a derreter a resistência das gêmeas. Ana sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Você dividia seu quarto com a gente? Claro, irmãos fazem isso. Sofia olhou para a avó. Vó, o que a senhora acha? Dona Conceição tinha lágrimas nos olhos. Meninas, eu não vou viver para sempre. E vocês merecem ter uma chance de estudar, de ter uma vida melhor. Se essa família está oferecendo isso para vocês, a gente não vai abandonar a senhora, disse Ana, correndo para abraçar a avó. Vocês não vão me abandonar, disse Dona Conceição, acariciando o cabelo da neta. Vão viver, e é isso que sua mãe gostaria para vocês. Roberto, que havia permanecido calado durante toda a conversa, finalmente se pronunciou. Dona Conceição, a senhora também é bem-vinda em nossa casa. Temos espaço e... Não, disse a senhora, balançando a cabeça. Obrigada, mas não. Essa é a casa onde criei minhas filhas e minhas netas. É aqui que quero ficar. Mas vou aceitar ajuda para os remédios e para consertar algumas coisas aqui em casa. Claro, disse Mariana. E as meninas podem visitar a senhora sempre que quiserem. Todos os dias, se quiserem, acrescentou Júlia. Sofia e Ana se entreolharam. Era claro que estavam conversando sem palavras, como fazem os gêmeos. A gente pode pensar? Perguntou Sofia. Claro, disse Mariana. Podem pensar o tempo que precisarem. Só uma coisa, disse Ana. Se a gente for morar com vocês, vai ser porque queremos, não porque porque ele mandou. Ela se referiu a Roberto como nosso, mas não conseguiu dizer pai. Absolutamente, disse Mariana. A decisão é inteiramente de vocês. Roberto tentou novamente se aproximar das filhas. Sofia, Ana, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão. Sei que não tenho o direito de aparecer agora e querer ser pai de vocês. Mas se me deixarem, eu gostaria de tentar. Não para apagar o passado, mas para construir um futuro diferente. Sofia o encarou por um longo momento. O senhor sabe o que é passar fome? Não. Sabe o que é ter frio na rua? Não. Sabe o que é ver sua avó chorando porque não tem dinheiro para comprar seus remédios? Não. Então o senhor não sabe nada sobre nossa vida. Se a gente decidir ir morar com vocês, vai ser pela Júlia, pelo Gabriel e pela sua esposa, não pelo senhor. As palavras de Sofia foram duras, mas justas. Roberto baixou a cabeça, aceitando o veredicto. Eu entendo. E aceito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Depois de 2 horas de conversa, a família voltou para casa, prometendo retornar no dia seguinte para conhecer a resposta das gêmeas. No caminho, Júlia e Gabriel discutiam animadamente sobre como seria ter Sofia e Ana em casa. Mãe, posso dar algumas das minhas roupas para elas? Perguntou Júlia. Claro, filha. Na verdade, acho que devemos comprar roupas novas para elas. E material escolar, se acrescentou Gabriel. Elas vão precisar de material escolar. Roberto dirigia em silêncio, processando o encontro com as filhas que havia abandonado. A frieza de Sofia havia doído, mas ele sabia que merecia. Quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa. A mãe de Roberto, Dona Aparecida, estava na sala de visitas. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou Roberto. Dona Aparecida, uma mulher de 72 anos, olhou para o filho com uma expressão séria. Vim falar com você sobre suas filhas. Mariana sentiu o estômago revirar. Como Dona Aparecida sabia sobre Sofia e Ana? Como você... Roberto, você acha que eu não sabia?
Você acha que uma mãe não percebe quando o filho está escondendo alguma coisa? Roberto se sentou pesadamente em uma poltrona. Mãe, eu posso explicar. Você pode explicar por que nunca me contou que eu tenho 2 netas que estão passando necessidade? Você sabia e nunca disse nada? Perguntou Mariana, sentindo-se traída. Mariana, minha filha, eu descobri por acaso alguns anos atrás. Eu ia contar para você, mas Roberto me implorou para não falar. Disse que ia resolver a situação quando fosse a hora certa. E você acreditou nele? Eu queria acreditar. Mas anos se passaram e a situação só piorou. Quando eu soube que as meninas estavam dormindo na rua, decidi que não podia mais ficar calada. Como você soube que elas estavam na rua? Perguntou Roberto. Uma vizinha de Dona Conceição é conhecida minha. Ela me contou. Roberto, suas filhas estão passando fome enquanto você vive uma vida confortável. Como você consegue dormir à noite? Roberto não respondeu. Júlia e Gabriel ouviam tudo em silêncio, começando a entender a magnitude da situação. Vó, nós fomos visitar elas hoje, disse Júlia. Elas se chamam Sofia e Ana, e elas são igualzinhas a mim. Dona Aparecida sorriu pela primeira vez desde que chegou. Claro que são, querida. Vocês são irmãs. Dona Aparecida, disse Mariana, nós oferecemos para elas virem morar conosco. Elas vão dar a resposta amanhã. Graças a Deus. Mariana, você é uma mulher melhor do que meu filho merece. Mãe, protestou Roberto. É a verdade, Roberto, e você sabe disso. Naquela noite, durante o jantar, a família conversou sobre as mudanças que teriam que fazer se Sofia e Ana viessem morar com eles. Gabriel estava empolgado com a ideia de ter irmãs maiores. Júlia estava ansiosa para ter companhia feminina. Roberto permaneceu quieto durante toda a conversa, claramente lidando com a culpa e o arrependimento. Depois que as crianças foram dormir, Mariana confrontou o marido. Roberto, preciso saber, você realmente quer que elas venham morar conosco ou está fazendo isso só porque se sentiu pressionado? Mariana, eu não sei. Tenho medo. Medo de quê? Medo de que você pare de me amar quando perceber que tipo de homem eu realmente sou. Mariana olhou para o marido por um longo momento. Roberto, eu já percebi que tipo de homem você é. Você é covarde, egoísta e capaz de abandonar suas próprias filhas para proteger sua zona de conforto. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. Mas, continuou Mariana, você também é capaz de mudança e é pai dos meus filhos. E essas meninas precisam de ajuda independentemente dos seus defeitos. Você ainda me ama? Eu amo o homem que você pode se tornar. O homem que você era quando nos conhecemos, antes de eu descobrir seus segredos. Se você realmente mudar, se realmente se tornar o pai que Sofia e Ana merecem, então sim, eu ainda posso te amar. E se eu não conseguir? Então você vai perder mais 2 filhas e uma esposa. No dia seguinte, a família voltou à casa de Dona Conceição. As gêmeas estavam esperando na sala, com 2 pequenas mochilas aos pés. Decidimos, disse Sofia. Vamos com vocês. Gabriel soltou um grito de alegria e correu para abraçar as irmãs novas. Júlia sorriu, mas de maneira mais contida, respeitando o espaço das gêmeas. Mas temos condições, continuou Ana. Que condições? Perguntou Mariana. Primeiro, vamos visitar a avó Conceição todos os dias. Concordo. Segundo, se não der certo, podemos voltar para cá sem ninguém ficar bravo. Concordo. Terceiro, não vamos chamar ele de pai até que ele mereça. Sofia apontou para Roberto, que acenou em concordância. E quarto, queremos continuar estudando, na mesma escola que Júlia e Gabriel. Claro, disse Mariana. Na verdade, já falei com a diretora da escola. Elas vão aceitar vocês mesmo no meio do ano letivo. Dona Conceição abraçou as netas com lágrimas nos olhos. Vocês vão ser muito felizes, murmurou. Sua mãe estaria orgulhosa. Ao meio-dia, Sofia e Ana entraram pela primeira vez na casa que seria seu novo lar. Gabriel imediatamente começou a mostrar todos os cômodos, explicando onde ficava cada coisa. Júlia ofereceu para dividir o quarto com elas.
Não precisamos dividir quarto, disse Sofia. Gabriel disse que a gente podia dividir o quarto dele. Mas vocês são meninas, não seria mais confortável dividirem comigo? A gente está acostumada a dormir no mesmo lugar. E Gabriel foi o primeiro a nos aceitar. Júlia sentiu uma pontada de ciúme, mas logo percebeu que as gêmeas ainda estavam testando os limites, tentando entender como funcionava aquela nova família. Durante o almoço, Mariana observou a dinâmica entre todas as crianças. Gabriel estava claramente feliz com as irmãs novas. Júlia estava tentando encontrar seu lugar no novo arranjo familiar. Sofia permanecia um pouco reservada, observando tudo com cuidado. Ana estava mais relaxada, rindo das piadas de Gabriel. Roberto tentava participar das conversas, mas as gêmeas o ignoravam educadamente. À tarde, foram comprar roupas e material escolar para Sofia e Ana. No shopping, Mariana percebeu como as meninas ficaram impressionadas com a quantidade de opções disponíveis. Posso escolher qualquer uma? Perguntou Ana, olhando para uma prateleira cheia de mochilas coloridas. Pode sim, querida. Sofia escolheu roupas mais simples e práticas. Ana escolheu algumas peças mais coloridas. Quando Júlia sugeriu que elas escolhessem algumas roupas iguais para combinar como irmãs, Sofia hesitou. A gente não precisa combinar, disse ela. Eu sei que não precisam. Eu só pensei que seria legal. Mas se não quiserem, tudo bem. Ana olhou para a irmã. Acho que seria legal, sim. Sofia concordou relutantemente, mas Mariana percebeu que ela estava começando a se aquecer com Júlia. No final do dia, quando voltaram para casa, as gêmeas se instalaram no quarto de Gabriel, que havia insistido em dividir o espaço. Roberto tentou ajudar a organizar as coisas, mas Sofia deixou claro que não precisava da ajuda dele. Durante o jantar, Gabriel fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Sofia, Ana, vocês sentem falta da mãe de vocês? Mariana quase engasgou com a comida. Roberto congelou. Júlia olhou para as gêmeas com preocupação. Sofia e Ana se entreolharam. A gente não se lembra muito dela, disse Ana. Éramos muito pequenas quando ela se foi. Mas a avó Conceição conta histórias sobre ela, acrescentou Sofia. Ela era muito bonita e muito corajosa. Igual a vocês, disse Gabriel com simplicidade. Ana sorriu, e pela primeira vez, Sofia também sorriu genuinamente. Gabriel, disse ela, você é um menino muito doce. Naquela noite, quando Mariana foi dar boa noite às crianças, encontrou os três no quarto de Gabriel, conversando baixinho. Do que vocês estão falando? Perguntou. Estamos contando histórias, disse Gabriel. Eu e Júlia estamos contando sobre nossa família para Sofia e Ana. E elas estão contando sobre a vida delas para nós, acrescentou Júlia. Mariana sentiu o coração se aquecer. Talvez aquela nova configuração familiar realmente pudesse dar certo. Depois de colocar as crianças para dormir, Mariana encontrou Roberto na sala olhando pela janela. Em que você está pensando? Estou pensando que não mereço a família que tenho. Você está certo, não merece. Mas pode trabalhar para merecer. Como? Sendo presente, sendo honesto, sendo o pai que Sofia e Ana nunca tiveram, mas que ainda podem ter. Roberto se virou para olhar a esposa. Você realmente acha que elas podem me perdoar um dia? Eu acho que crianças são capazes de perdoar muito mais do que adultos, mas o perdão tem que ser conquistado, Roberto. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem. Nas semanas seguintes, a Casa dos Santos passou por uma revolução. Sofia e Ana começaram a estudar na mesma escola que Júlia e Gabriel. As duas se adaptaram rapidamente aos estudos, mostrando serem muito inteligentes apesar dos anos perdidos. Sofia se destacou em matemática e ciências, enquanto Ana mostrou talento para línguas e artes. Júlia ajudava as duas com as matérias que elas tinham mais dificuldade. E, gradualmente, uma amizade verdadeira começou a se formar entre as três meninas. Gabriel estava nas nuvens por ter irmãs mais velhas. Ele seguia Sofia e Ana por toda parte, e elas, por sua vez, eram muito protetoras com ele. Roberto tentava se aproximar das filhas gêmeas, mas o progresso era lento. Ele oferecia ajuda com a lição de casa, mas elas sempre pediam ajuda para Mariana ou Júlia.
Ele tentava conversar sobre o dia delas na escola, mas recebiam respostas monossilábicas. Um dia, cerca de um mês depois que as gêmeas se mudaram para a casa, Sofia teve uma crise de pânico na escola. Ana ligou para casa, pedindo para alguém buscar a irmã. Roberto estava em casa naquele dia por coincidência. Quando chegou à escola, encontrou Sofia sentada no chão do corredor, respirando com dificuldade, enquanto Ana segurava sua mão. "O que aconteceu?" perguntou Roberto, ajoelhando-se ao lado das filhas. "Ela começou a se sentir mal durante a aula de educação física", explicou Ana com lágrimas nos olhos. "Ela disse que não conseguia respirar." Roberto, que nunca havia lidado com uma crise de pânico antes, sentiu-se perdido, mas algo dentro dele fez com que pusesse de lado sua própria ansiedade para cuidar da filha. "Sofia, olha para mim", disse ele suavemente. "Respira comigo, devagar." Ele começou a respirar lenta e profundamente, e Sofia, instintivamente, começou a acompanhar o ritmo da respiração dele. "Isso. Continue respirando comigo. Você está segura. Eu estou aqui." Gradualmente, a respiração de Sofia se normalizou. Quando ela finalmente se acalmou, olhou para Roberto com uma expressão diferente. Pela primeira vez não havia hostilidade em seus olhos. "Obrigada", murmurou. "De nada, filha." Foi a primeira vez que Roberto a chamou de filha na frente dela, e Sofia não protestou. No caminho de volta para casa, Ana perguntou: "Como você sabia o que fazer?" "Eu não sabia", respondeu Roberto honestamente. Eu só queria ajudar." "Você ajudou", disse Sofia baixinho. Quando chegaram em casa, Mariana estava esperando, preocupada. Sofia contou o que havia acontecido e como Roberto a havia ajudado. "Acho que devemos levar Sofia ao médico", disse Mariana, "para ter certeza de que está tudo bem." No consultório médico, descobriram que Sofia havia desenvolvido ansiedade devido ao estresse das mudanças recentes em sua vida. O médico explicou que era normal para crianças que passaram por traumas e mudanças bruscas. "Ela vai precisar de acompanhamento psicológico", disse o médico, "e muito apoio da família." Roberto se ofereceu para levar Sofia às sessões de terapia e, para surpresa de todos, ela aceitou. Durante os meses seguintes, Roberto acompanhava Sofia ao psicólogo 2 vezes por semana. No início, ele ficava na sala de espera, mas, gradualmente, Sofia começou a conversar com ele durante o trajeto. "Por que você realmente foi embora?", perguntou ela um dia no carro voltando da terapia. Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. "Porque eu era covarde. Sua mãe era muito corajosa, e quando vocês nasceram, ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa para cuidar de vocês. Eu me assustei com tanta responsabilidade. Você se arrependeu. Todos os dias. Mas por muito tempo, eu fingi que não me arrependia. Era mais fácil fingir que vocês não existiam do que aceitar que eu havia feito a coisa errada. E agora? Agora eu quero tentar ser o pai que vocês merecem. Sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar fazer o futuro ser diferente." Sofia ficou em silêncio por alguns minutos. "O psicólogo disse que eu posso escolher perdoar você quando eu estiver pronta. Disse que não preciso perdoar para vocês ficarem bem, mas que posso perdoar para eu ficar bem. E você está pronta?" "Ainda não. Mas acho que um dia vou estar." Era o progresso mais significativo que Roberto havia feito com qualquer uma das filhas gêmeas. Enquanto isso, Ana estava se adaptando à família de maneira diferente. Ela era naturalmente mais aberta que Sofia, e logo se tornou muito próxima de Gabriel e Júlia. Mas também mantinha uma certa distância de Roberto. Certo dia, Ana estava na cozinha ajudando Mariana a preparar o almoço quando comentou: "Mariana, posso fazer uma pergunta?" "Claro, querida. Por que você aceitou a gente em casa? Você não nos conhecia, e a gente só trouxe problemas." Mariana parou de cortar os legumes e olhou para Ana. "Ana, vocês não trouxeram problemas. Vocês trouxeram alegria. A casa ficou muito mais viva com vocês aqui. Mas é mais gasto, mais trabalho e muito mais amor. Ana, eu sempre quis ter mais filhos. Quando descobri que vocês existiam, foi como se um sonho se realizasse."
Mesmo sabendo que Roberto havia mentido para você? Mesmo sabendo. As mentiras de Roberto me magoaram. Mas vocês não são responsáveis pelas mentiras dele. Vocês são presentes que chegaram à nossa família. Ana abraçou Mariana com força. Obrigada por nos aceitar. Obrigada por nos aceitarem também. Naquela noite, durante o jantar, Ana fez um anúncio que surpreendeu a todos. Acho que posso começar a chamar Roberto de pai. Todos pararam de comer e olharam para ela. Tem certeza? Perguntou Sofia. Tenho. Ele está se esforçando. E mesmo que tenha feito coisas ruins no passado, ele está tentando ser melhor agora. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ana, isso significa muito para mim. Eu sei, pai, mas você tem que continuar se esforçando. Não é só porque eu decidi te chamar de pai que está tudo perdoado. Eu entendo, e vou continuar me esforçando. Sofia observou a conversa em silêncio, claramente pensando sobre sua própria relação com Roberto. Alguns dias depois, algo aconteceu que mudou tudo. Dona Conceição passou mal durante a noite e foi hospitalizada. As gêmeas ficaram desesperadas, achando que iriam perder a única pessoa que havia cuidado delas durante toda a vida. Roberto, sem ser solicitado, cancelou todos os seus compromissos de trabalho e passou 3 dias no hospital com as meninas Mariana e o resto da família. Ele dormiu na cadeira do hospital, trouxe comida para todos e foi quem conversou com os médicos para entender o estado de Dona Conceição. Foi durante uma das noites no hospital que Sofia finalmente quebrou. Ela estava sentada no corredor, chorando silenciosamente, quando Roberto se aproximou. Posso sentar aqui? Sofia acenou que sim. Ela vai ficar bem, disse Roberto. Os médicos disseram que foi só o coração dela pedindo descanso. Com os remédios certos e alguns cuidados, ela vai viver muito ainda. E se não viver? Perguntou Sofia. Ela é tudo que eu e Ana temos. Sofia, vocês não têm só a Dona Conceição, vocês têm uma família inteira agora. Uma família de verdade? A mais verdadeira que existe. Sofia olhou para Roberto por um longo momento. Pai, disse ela testando a palavra. Você promete que nunca mais vai embora? Roberto sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção. Prometo, filha, eu prometo. Sofia se jogou nos braços de Roberto e chorou como não chorava há anos. Anos de abandono, de medo, de incerteza finalmente saindo em forma de lágrimas. Quando Dona Conceição recebeu alta alguns dias depois, ela encontrou uma família transformada. Sofia e Ana haviam finalmente aceitado Roberto como pai, e ele havia se transformado no homem que sempre poderia ter sido. Obrigada, disse Dona Conceição para Mariana, quando estavam sozinhas no hospital. Pelo quê? Por fazer dele um homem melhor, por cuidar das minhas netas como se fossem suas filhas biológicas. Elas são minhas filhas agora. Todas as 5 crianças são. 5? Sofia, Ana, Júlia, Gabriel e Roberto, porque ele também precisava crescer. 2 anos se passaram desde que Sofia e Ana se mudaram para a Casa dos Santos. A família havia encontrado um ritmo próprio, uma dinâmica única que funcionava para todos. Sofia se tornou uma excelente estudante e demonstrava interesse em medicina, inspirada pela experiência no hospital com a avó. Ana desenvolveu seus talentos artísticos e começou a dar aulas de desenho para crianças menores na escola. Júlia havia encontrado nas irmãs gêmeas as melhores amigas que sempre sonhou ter. Gabriel cresceu cercado de irmãs que o adoravam e o protegiam. Roberto se transformou no pai que sempre poderia ter sido. Ele participava ativamente da vida das filhas, ajudava com lições de casa, ia a reuniões escolares e, acima de tudo, estava presente. Mariana observava sua família expandida com um coração cheio de gratidão. A descoberta das filhas de Roberto poderia ter destruído seu casamento, mas acabou fortalecendo a família de maneiras que ela nunca imaginou. Dona Conceição continuava morando em sua casinha, mas agora com a reforma completa que Roberto havia financiado. Ela recebia visitas diárias das netas e participava ativamente da vida da família. Certo domingo, a família estava reunida no quintal para um churrasco.
Dona Conceição estava lá junto com Dona Aparecida. As 5 crianças brincavam juntas, enquanto Roberto cuidava da churrasqueira e Mariana organizava a mesa. Mariana, disse Sofia, aproximando-se da madrasta, posso conversar com você? Claro, querida. Sofia a levou para um canto mais reservado do quintal. Eu queria te agradecer. Me agradecer pelo quê? Por tudo. Por nos aceitar, por nos amar, por fazer do papai um homem melhor. Era a primeira vez que Sofia se referia a Roberto como papai, em vez de pai. Sofia, vocês mudaram nossas vidas para melhor. Eu que deveria agradecer. Mariana, posso te chamar de mãe? Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você gostaria de me chamar de mãe? Eu gostaria. Você cuidou da gente, nos protegeu, nos amou, quando nem nosso próprio pai fazia isso. Se isso não é ser mãe, eu não sei o que é. Mariana abraçou Sofia com força. Claro que você pode me chamar de mãe, minha filha. Ana, que havia observado a conversa de longe, se aproximou. Posso falar também? Perguntou. Claro. Eu também quero te chamar de mãe. E quero dizer uma coisa para vocês dois. Ana chamou Roberto também. Quando a gente veio morar aqui, eu achei que nunca ia ser feliz de verdade. Achei que sempre ia sentir falta de alguma coisa, mas agora eu sei que não me falta nada. Eu tenho uma família completa. Roberto abraçou as 2 filhas. Eu também tenho uma família completa agora. E prometo que nunca mais vou esquecer o quão sortudo eu sou. Gabriel apareceu correndo. Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Não, Gabriel, disse Sofia, pegando o irmão no colo. Estamos chorando porque estamos felizes. Felizes por quê? Porque somos uma família de verdade agora. Gabriel sorriu. Eu sempre soube que vocês eram minhas irmãs de verdade, desde o primeiro dia que vi vocês na rua. Júlia se juntou ao grupo. Eu também sempre soube. A gente só precisava se encontrar. Mariana olhou para sua família, Roberto, Júlia, Gabriel, Sofia e Ana, e sentiu uma gratidão profunda. O menino inocente de 8 anos que havia apontado para 2 meninas na rua e perguntado por que elas parecem tanto com a Júlia, havia mudado suas vidas para sempre. Às vezes, são as observações mais simples das crianças que revelam as verdades mais importantes. Gabriel havia reconhecido suas irmãs antes mesmo de saber que elas existiam. O amor familiar tinha uma forma de se manifestar que transcendia lógica e explicações. Mariana, disse Roberto, colocando o braço ao redor da esposa. Obrigado por me dar a chance de ser um homem melhor. Obrigada por se tornar esse homem melhor. E agora? Agora vivemos. Simplesmente vivemos como a família que sempre fomos destinados a ser. O sol estava se pondo no quintal da Casa dos Santos. As 5 crianças voltaram a brincar, suas risadas ecoando pelo ar. Dona Conceição e Dona Aparecida conversavam animadamente sobre suas netas e netos. Roberto e Mariana observavam tudo com sorrisos satisfeitos. Sofia olhou para a família reunida e pensou em sua mãe biológica, Helena. Tinha certeza de que ela estaria orgulhosa de ver suas filhas felizes e amadas. Ana pensou na jornada que haviam percorrido, das ruas frias aos braços amorosos de uma família que as acolheu completamente. Júlia observou suas irmãs gêmeas e sentiu gratidão por ter ganhado as melhores amigas que poderia ter desejado. Gabriel correu pelo quintal, feliz por ter irmãs mais velhas que o amavam e protegiam. Roberto olhou para suas 5 filhas e filho e fez uma promessa silenciosa de nunca mais tomar decisões baseadas no medo. Mariana observou sua família expandida e soube que havia tomado a decisão certa em abrir sua casa e seu coração. Quando a noite chegou e todos se reuniram ao redor da mesa para jantar, Roberto fez um brinde. À família, a segunda chances, e ao amor que nos encontra mesmo quando não merecemos. A família, responderam todos em uníssono. E assim, a família Santos Silva continuou sua jornada, sabendo que o amor verdadeiro não se baseia apenas em laços de sangue, mas na escolha diária de cuidar, proteger e amar uns aos outros incondicionalmente. Fim da história. Queridos ouvintes, que história tocante! Uma descoberta que poderia ter destruído uma família
acabou unindo ainda mais pessoas em um laço de amor verdadeiro. Nos contem, vocês acreditam que Roberto realmente mudou? E o que acharam da atitude corajosa de Mariana? Deixem seus comentários sinceros sobre essa história de segundas chances e amor familiar. Não esqueçam de deixar seu like se a história os emocionou e se inscrevam no canal para não perderem outras histórias que tocam o coração.